Vamos terminar hoje, não é? Já falamos 3 vezes aqui, e às vezes eu fico pensando, às vezes eu fico preocupado e fico pensando que os irmãos estão cansados de ouvir a mesma coisa. Fico pensando. Mas um dia uma irmã que está me olhando aqui, ela disse: pastor, o senhor começou esse assunto e disse que ia continuar e parou. Aí depois disse: pastor, e aquele outro? O senhor começou também dizendo que ia continuar e parou. E às vezes eu fico pensando essas coisas assim. Mas lembrando disso, eu digo: não, eu vou pagar essa conta e concluir a minha mensagem de Atos dos Apóstolos 2 e 4. Que nós começamos falando sobre avivamento já. Urge essa necessidade de um avivamento na nossa geração, em nossa época, no agora. Há essa necessidade de tornar vivo as nossas vidas, coletivamente tornar viva a igreja. Glória a Deus. A igreja convida. Aleluia. Isso é como você já viu aquele crente enfarruscado, cara feia, que vem de casa com a Bíblia na mão, fecha a cara assim, passa na calçada, na rua inteira, não dá boa noite, nem bom dia, não fala com ninguém. Quando precisar falar de Jesus para alguém, ninguém quer ouvir, porque para aquela pessoa, ele ou ela é um chato. E para a gente ganhar as pessoas para Cristo, a primeira coisa que nós devemos fazer é ganhar para nós mesmos. Se as pessoas não nos achar simpáticos, elas não querem ouvir Cristo através de nós. Temos que ser, sim, simpáticos. Nosso dever. Então começamos a falar sobre avivamento já. Avivamento já. E falamos, introdução, foi um culto. Primeiro ponto foi outro culto. E o segundo ponto, não sei se terminei, foi outro culto. E hoje vamos ao terceiro ponto e certamente vamos terminar. Só que depois da introdução, que nós falamos que Deus era fogo, a palavra era fogo que consome, que purifica, que prepara, que alegra, que amolece, que endurece, que une. Aí nós ampliamos o tema do avivamento já para as 3 características de uma igreja avivada. Ou seja, a característica de uma igreja que tem vida, a vida de Deus nela, o reflexo de Cristo nela. Porque o apóstolo João diz que aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Refletir isso aí, refletir ao mundo, porque o mundo está cansado de ouvir falar de Cristo, e o mundo está cheio de religiões, e hoje o mundo está cheio de igrejas evangélicas. Cada rua aparece uma igreja nova com um nome diferente, e cada um procurando uma maneira de atrair as pessoas para si, para o seu grupo. E são poucos os formadores de discípulos, e são poucos aqueles que estão preocupados em levar almas para o céu. Isso é muito importante. Nos dias depois da ascensão de Jesus, ou quando ele ascendeu aos céus, ali no Monte Olival, diante dos quase 500, ele trouxe conselhos práticos, disse da maior necessidade que certamente a sua igreja teria. E a maior necessidade da igreja não está em fazer reformas de templo,
Estou falando de maior necessidade. Não estou dizendo que não há necessidade. Há sim. A maior necessidade não é mobília bonita, aconchegante. A maior necessidade não é a climatização, que é a nossa batalha. Também não são as reformas. Isso são necessidades. Mas ainda não é a maior. Também a maior necessidade da igreja não é fazer festas e mais festas, se bem que é necessário, fazer retiros espirituais, movimentos temáticos para chamar a atenção. Mas a maior necessidade da igreja é ela estar viva. E uma igreja, para estar viva, essencialmente ela precisa estar cheia do Espírito Santo. E para isto é necessário essas três coisas que eu descrevi aqui. A primeira é oração e jejum. Porque a oração e o jejum para a igreja é como os nossos pulmões, é como o ar que há em nós. Se comprimir este ar, nós vamos morrer. Aleluia. A vida da igreja, eu disse isto, e a vida do crente está no Espírito Santo. O Pai no céu, o Filho à destra do Pai eterno no céu, e o Espírito Santo na terra, dois pontos, e habitando em nós, para que revelássemos a manifestação da glória de Deus ao mundo. Então alguém, quando olhar para você, se você tem a identidade de Cristo, se você tem a vida de Deus, é porque o Espírito Santo habita em você. E quando o Espírito Santo em nós habita, você não é apenas uma lâmpada, você é uma luz no meio das trevas, brilha, a tal ponto do diabo ficar encandeado. Aleluia. É como um carro cruzando por outro, e o que vem de lá para cá está um farol alto, e o outro fica encandeado, fica cego. Aleluia. Assim também é um crente cheio do Espírito Santo, quando passa por outro, se o outro não tiver o Espírito Santo, vai ficar encandeado. E se tiver demônio, vai cair por terra, porque Cristo está em você, esperança da glória. Então o avivamento, a igreja, uma das características da igreja é oração e jejum, porque pela oração, milagres, maravilhas, sinais, prodígios, foi feito nesta igreja, depois que ela experimentou a manifestação do Espírito Santo através do batismo de fogo. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus, que é o nosso texto áureo desse trabalho, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Por que todos? Por que todos? Porque estavam todos no mesmo propósito. Porque estavam todos no lugar que Jesus havia determinado. Porque todos estavam crendo na promessa. Então a promessa continua de pé, e é para todos. O Senhor não quer que eu esteja cheio do Espírito Santo e você vazio do Espírito Santo. Não, Ele quer que eu e você, que nós
E sejamos cheios do Espírito Santo. E para ser cheio precisa ter a necessidade. Eu estava orando e me veio à mente o pelicano, a palavra profética de Davi, que disse: eu sou como um pelicano no deserto. E os irmãos que estudam e que pesquisam sabem que o pelicano é uma ave que o seu habitat é a água, a região fria. Aleluia. Então um pelicano no deserto, irmão, clama por água, e se ela não chegar com urgência, morre. Então era como se Davi estivesse dizendo: a minha alma, ó Senhor, ela tem sede de ti. Vem, Senhor, ao meu encontro. Aleluia. Quem tem sede de Deus aqui? Então, a característica primeira é oração e jejum. A segunda é o desconforto de estar no mundo. Um crente que tem vida de Deus, ele não se sente confortável no mundo. Por quê? Porque ele não é do mundo. Ele está, mas ele não é. Aleluia. Paulo, amado irmão, diz que nós estamos nas regiões celestiais. Nós voamos nas asas do Espírito Santo ao encontro de Deus, pela oração, pela palavra, pela revelação, pela manifestação do Espírito Santo, aleluia, e pelos sinais que Deus faz no nosso meio. Por isso Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado. Eu morri. Eu fui crucificado e vivo. Não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, do corpo humano, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo aqui está recebendo do Espírito Santo uma revelação do Calvário. Quando ali Cristo, de braços abertos, disse: está consumado. O que é que Paulo estava vendo? Uma crucificação. E essa crucificação, o que estava acontecendo? Uma derrota? Não, uma grande vitória. E esta grande vitória do Calvário ali estava na cruz. Aleluia. Alguém que estava derrotando o pecado, a carne, os demônios e a própria morte. Ali naquela cruz estava ficando a vida material, a vida espiritual, para depois da cruz nascer a vida espiritual. Aleluia. Aquele corpo mutilado do Calvário, ao terceiro dia saiu perfeito. Aleluia, porque foi transformado. Era o que Paulo estava dizendo: já estou crucificado, eu morri, não tenho prazer com o pecado, não tenho prazer com o mundo, o meu prazer é estar em Cristo. Morri para o mundo, mas venci com Cristo. Por isso mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios: nós temos a mente de Cristo. A igreja não se sente confortável no mundo, ou confortada, mas desconfortável, porque a igreja é sal da terra. A igreja é luz do mundo. Mateus 5, 18, 13 a 16. Vamos ler esse texto. Mateus capítulo 5. Aleluia. Eu não ia ler porque nosso tempo hoje. 13 palavras de Jesus para você hoje. Aqui foi para os discípulos, mas hoje somos nós os discípulos. Então é para você hoje. Escute. Vós, nós.
Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Temperar. Para que serve o sal? Para preservar. Glória a Deus. Dá sabor, dá gosto, dá vida, dá proteção. Então, o Senhor diz: vocês são o sal da terra. E se o sal vier a ser insípido, em outra tradução, insulso, com que ele restaurar o sabor. Glória a Deus. Isto fala entre o que é e o que parece ser. Isso é muito importante. Então, nós não parecemos ser, nós somos. Nós somos. Quem é aqui em Cristo? Levante a mão. Aleluia. Glória a Deus. Jacó chegou para o seu pai com o guisado para satisfazer o desejo dele. Ele disse: é Esaú meu filho? Ele disse: sou. Ele: se aproxime de mim. Alguma coisa está errada com esse crente. Por quê? O cheiro é de Esaú, porque ele vestiu a roupa de Esaú, botou pele igual de Esaú. O cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Esaú por fora. Diga: Esaú por fora. E Jacó por dentro. Parecia, mas não era. O importante não é você ser por fora. Lembra de domingo a mensagem? A decepção de Jesus, que esperava encontrar na figueira frutos, e encontrou folhas, aparência. Aparência de que está vivo. Interessante é que a gente sente quando estamos ou não estamos vivos. Glória a Deus. Então vocês são o sal da terra, mas esse sal não pode ser, não pode. Como lhe restaurar o sabor? Para nada presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos. Ou seja, sal sem sabor, para nada presta. O que isso quer dizer? Crente sem vida, para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Lembra de Sansão? Grande herói de Jeová, campeão de Deus, com a queixada de jumento, 1000 filisteus no chão. Em Gaza arrancou os portões da cidade e colocou no monte. Vem buscar. Glória a Deus. E agora, no templo de Dagon, servindo de palhaço. Crente não é palhaço. Crente é filho de Deus, irmão de Jesus, co-herdeiro com Cristo do céu. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor disse no versículo 14: vós sois a luz do mundo. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada. Mas luz para o meu caminho. Porque lâmpada é uma coisa e luz é outra. Aleluia. Nós estamos aqui no privilégio de nos ver. Não é por causa das lâmpadas, é por conta da luz. Aleluia. É a luz que ilumina, que dá claridade, que mostra o caminho.
E quem tem apenas a lâmpada tropeça porque está no escuro. Quem tem apenas o nome de que é sem ser, tropeça porque está no escuro. Aleluia. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode. Aleluia. Não tem como esconder um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele vai para o comércio fazer compra. E quando ele passa do comércio, teu irmão com um carrinho tocando um hino bonito, ele faz, oh glória, aleluia. Ele já sente a presença de Deus. E quando se é lâmpada e não é luz, passa desapercebido. Ninguém nem sabe que ele é crente. E ainda que ele diga, eu também sou crente, a pessoa olha, tem certeza? É mesmo? Aleluia, aleluia, aleluia. Não se pode esconder um crente cheio do Espírito Santo, não tem como. Como não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador para que ilumine toda a casa. Versículo 16. 16. O que é que diz o versículo 16? Assim brilhe ou resplandeça também a vossa luz diante dos homens. Ou seja, ele dá nos dois primeiros versículos o ensino, e depois diz, de igual modo, da mesma maneira, a sua luz resplandeça no meio dos homens. A sua luz, porque lâmpada não resplandece. Resplandecer para quê? Para que resplandecer? Aí o Senhor responde, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Escute, obras não salvam. Tem muita gente fazendo grandes obras para serem salvas. Estão equivocadas. Agora o salvo, ele tem obras. Se alguém diz que é salvo, mas ele não tem obras, ele está se equivocado. Ele está tentando se enganar. Então é uma das características da igreja. Ela se sente desconfortada de estar no mundo porque ela é sal e ela é luz. Quando Jesus diz, vocês são sal, ele está dizendo, é porque vocês preservam, você tempera, você dá sabor. Sabe, meus amados e queridos irmãos, você que está em casa a me ouvir, preste bastante atenção. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Este mundo estará apodrecido pelo pecado, pela prostituição, pela maldade, por a violência e por tantas outras desgraças. Está apodrecendo. E sabe por que ainda não apodreceu todo e não explodiu? Por causa desta igreja que ainda é o sal da terra e tem sustentado pela mão de Deus muitas vidas que estão nesta situação. Oh, decidido, suridemo, quererá. Luz, ilumina, aquece, desfaz as trevas. Isso é lindo. A luz tem o poder de desfazer as trevas. Você já chegou na sua escola? E tinha aquele grupinho falando de safadeza, de indecência, de imoralidade, de piadas. Aí você já chegou no meio. E quando você chegou, todo mundo parou e disse, lá vem o irmão. É porque você tem luz. Se você chegar no meio e a turma colocar você na conversa e você entrar de gaiato, é só lâmpada. Parece. Mas não é. Glória a Deus.
O crente precisa ter coragem de dizer sim, quando o sim for da vontade de Deus, e de dizer não, quando não oferecer, quando oferecer ou promover tristeza ao Espírito Santo. Glória a Deus. Não, por que não? Não, não. Por que não? Porque eu sou crente. Ah, ele não pode, ela não pode, porque o pastor proíbe. Quem disse que o pastor proíbe? Você é livre. Você pode fazer o que quiser. Você pode beber, você pode fumar, você pode se prostituir, você pode fazer qualquer coisa, o pastor não vai nem saber, não vai nem ver. Pode ir para um motel, pode fazer qualquer coisa. O pastor não tem como proibir. Agora, tem alguém lá no céu com os 2 olhos de chama de fogo olhando para você. Aí quando você vai, aí o Senhor diz: tu vai para onde? Aí a consciência, pá, pá, pá. Glória a Deus. Vai para onde você? Aleluia. E deixa eu concluir. A outra característica de uma igreja avivada é que ela produz frutos. Ela é frutífera. Não é como aquela árvore que Jesus encontrou no caminho quando ele estava saindo de Jerusalém para Betânia. Não é aquela árvore tão bonita, tão formosa, tão florida. E ele estava certo que o problema dele, da fome que ele estava resolvido. E ficou decepcionado porque só havia folhas. E o que ele procurava mesmo era frutos. O que ele procura em mim e em você não é folhas. Não, eu sou pastor. Aí o diabo diz: grande coisa. Aleluia. Título é importante? É. Título é importante? É. Mas não é tudo. Aleluia. Não, eu sou só um porteiro. Só? Não, diga: eu sou um ungido do Senhor. Eu tenho a unção de Deus na minha vida. Isso é tudo que você precisa para vencer e ser um vencedor e chegar no céu com a bandeira ensanguentada do Calvário. Cheguei. E a festa já está lá rolando, te esperando. Aleluia. Aleluia. Como pastor eu vou frutificar? Amós dá resposta. Amós 3:2. Ouvi a tua palavra e temi. O segredo está aí. Não apenas ouvir, mas temer. Glória a Deus. Porque tem os ouvintes esquecidos. E tem aqueles que ouvem, mas não escutam. Mas Amós disse: ouvi a tua palavra e temi. Aleluia. Abacuque, obrigado. Abacuque 3:2. O que aconteceu? Um dia eu cheguei em Arapiraca, fui pregar numa festa. E o tema era este. Mas antes de chegar à noite, eu dei uma volta na cidade e fui conhecer a grande catedral que estava recém-construída. E foi exatamente naquele lugar que eu me desviei da idolatria.
Foi ali que eu desviei. Por um ato feito contra a minha pessoa. E eu fiquei indignado. Não aceitei, fui embora. E a partir daquele dia eu digo, nunca mais eu entro neste lugar. Mas agora eu cheguei naquele lugar. Na época estava em construção. Agora já estava pronta. E eu estava com um companheiro de viagem, sempre eu levo alguém comigo. E eu disse, vamos entrar aqui. Eles olhou assim, pastor, aqui? Eu digo, sim, por que não? Paulo não entrou? Lá no Aerópago, né? E eu entrei. E havia um grupo muito grande assim, ensaiando. E eu comecei. E quando eu estava dentro, aí o Espírito Santo me mostrou uma garota, numa parte alta assim. Aí o Senhor disse, pregue para ela. Eu tenho me preparado para pregar nesse tema. Aí o Senhor agora disse, pregue para ela. Aonde? Lá dentro. Eu digo, imagina a revolução que vai dar aqui dentro. Glória a Deus. Aí na hora que eu disse, não, isso... cabecinha. Eu digo, não. Eu disse comigo mesmo, não. Aí o Espírito Santo veio. Ouvi a tua palavra e temi. Você vai pregar o quê? Como é que eu vou pregar? Ouvi a tua palavra e temi. Se eu ouvi, não ia temer. Aí ali eu já comecei a sentir a presença de Deus mais forte. Isso, Deus falando comigo e eu caminhando. Passei pelo grupo, estava na porta, o Espírito falou, eu voltei. Voltei, subi a escadinha. Isaías disse, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Escute, frutificar se frutifica ouvindo a palavra de Deus. Mas ouvindo e temendo. Aleluia. Em segundo lugar, obedecendo. É assim que a gente produz frutos, na obediência. Um crente que não é obediente, ele não desfruta destas bênçãos, do fruto do Espírito. Vai faltar nele muita coisa. Mas os discípulos, ali no monte, Jesus disse, ficai em Jerusalém até que. E eles ficaram até que a promessa se cumprisse na vida dele. E se você quer ser esse crente abençoado, se você quer ser essa igreja fervorosa, essa igreja avivada, você tem que ouvir, você tem que obedecer e você tem que acreditar na palavra de Deus. E só acredita quem coloca ela em prática. Isso é como o amor. Dizer eu te amo, coisa mais fácil do mundo. Você olha para o outro e diz, eu te amo. Tá bom. Obrigado. Mas isso não é amar. Aleluia. O amor não é meramente uma emoção. O amor é muito mais do que palavras. É uma ação, é uma atitude. Se eu te amo, eu quero o melhor para a tua vida. Se eu te amo, você está triste, está chorando, eu chego junto. Estou aqui ao seu lado. Aqui meu ombro amigo.
Glória a Deus. Isso independe de qualquer coisa. Aleluia. Amar, sendefo, chagadamar. Aleluia. 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 E João, ele fala sobre aqueles que produzem poucos frutos. E o Senhor disse: limpe, para que produza mais fruto ainda. Mas fala também daquele que não tem fruto, eles arrancam, corta, lança fora, lança no fogo. Mas fala daqueles que produzem muitos frutos. Glória a Deus. Então uma igreja pode produzir ou não produzir frutos. Existe igreja que produzem poucos frutos, outras não produzem fruto algum, mas muitas produzem muitos frutos. Que, meus amados e queridos irmãos, possamos sim frutificar. Foi assim que essa igreja nasceu. Foi assim que essa igreja cresceu e é assim que essa igreja está permanecendo, com oração e jejum, não se sentindo confortável no mundo e frutificando. Todos no mesmo lugar, no mesmo propósito, na mesma fé. Quando o Espírito Santo, ou o silêncio de Deus foi quebrado com a vinda do Espírito Santo prometido, e a Bíblia diz: todos, diga todos, fique de pé e diga todos. Todos foram cheios e falaram outras línguas. Pararam a festa das semanas em Jerusalém e agora todos confluíam para o cenáculo. Por quê? Por conta do fogo que foi aceso em Jerusalém, e este fogo permanece aceso até os dias de hoje em Rio Largo, para a glória do Senhor. Amém, igreja?